Sejam muito bem-vindos ao segundo programa, Conversa sobre o Processo, ocasião em que vamos explorar muito a questão do rol do artigo 1015, alguns aspectos a ele referentes, e principalmente tocando no assunto do agravo, não só o rol, vamos trabalhar também outras questões, como o mandato de segurança, como a aplicação de outros dispositivos onde há previsão de agravo e que não estão previstos no rol do 1015. Ao meu lado, professora Márcia Cunha, mais uma vez, professor José Roberto Sampaio, e nós temos hoje a honra de recebermos o professor Arruda Alvim, que vai nos dar hoje eu posso dizer também uma aula, apesar desse ambiente, como todos sabem, ser um ambiente absolutamente informal. Eu quero repetir aquilo que o professor Zé Roberto já falou na ocasião passada, onde não há espaço aqui para chegarmos a conclusões definitivas. É um ambiente onde se pretende discutir temas que são relevantes no novo Código de Processo Civil para que sejamos todos, ajudados no sentido de formarmos opiniões acerca desses temas bastante relevantes. O professor Arruda Alvim, ele por si só, o seu nome, já dispensa qualquer tipo de apresentação. E por outro lado, se eu fosse aqui me atrever a ler o seu currículo, por certo, eu perderia nós perderíamos todo o tempo do programa. Então vou me permitir não fazer essa apresentação. Repito, o nome Arruda Alvim já fala por si, e com isso nós vamos dar início ao programa. Antes, porém, eu pergunto aos dois coordenadores se querem fazer alguma observação antes do início das perguntas. Vamos às perguntas. Vamos às perguntas, porque assim a gente professor Arruda Alvim. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer estar com o senhor aqui. E, como disse no início, nós vamos tentar explorar 3 temas, sem prejuízo de que eventualmente algum outro aconteça. A primeira diz respeito ao rol do 1015, que trata do cabimento do agravo e da não preclusão de várias decisões interlocutórias. Isso porque o Código, pelo menos a meu juízo, ele se baseou em 3 princípios fundamentais. Ele se baseia na celeridade e efetividade, na previsibilidade e na segurança jurídica e na redução da litigiosidade, nas palavras do ministro Fux, desenfreada. Isso, além de ajudar o processo a se tornar muito mais célere, ele serve como um enorme atrativo até mesmo ao investidor, porque olha no nosso direito, na solução que damos aos casos concretos, os impactos e a rapidez na solução desses litígios. Então eu começo formulando ao senhor, professor, a seguinte pergunta. Essa lista, na sua opinião, do artigo 1015, esse rol do 1015, é um rol taxativo ou o senhor entende que há casos em que deva se elastecer, seja por uma forma ou por outra, que será uma outra pergunta que faremos depois? Como você recomendou que nós falássemos de forma informal, vamos abolir o senhor? Ou não? Vamos abolir o senhor. Então tá. Veja, que foi essa a intenção do legislador, eu não tenho dúvida. Agora, eu tenho a impressão de que esse código, em diversos dispositivos, esse é um deles, ele foi muito mais informado por um espírito de tentar resolver os problemas casuísticos do que propriamente por um espírito científico que talvez devesse ter norteado. Nós, na verdade, principalmente os juízes de segundo grau, vivem uma situação completamente diferente da que se vivia até 1995. Verdade. E, curiosamente, a reforma de 1995 do agravo, que resultou na 9.139, foi uma reforma capitaneada por 2 ex-desembargadores, o desembargador então ministro Salvo de Figueiredo Teixeira e o desembargador então ministro Atos Guzmão Carneiro. Até 1995, você ia numa Câmara do Tribunal de Justiça e 80% ou 90% da pauta era composta de apelação
E depois isso inverteu completamente. Hoje se julga mais agravo do que apelação. Então, realmente me parece que essa taxatividade do 2015, ela veio muito menos informada por um espírito científico do que propriamente parece que o escopo dela foi resolver esse caos em que se transformaram os tribunais estaduais, que se transformaram em tribunais de agravo. E aí eu volto a um outro problema, né? É curioso isso, porque até 1995 você precisava atribuir efeito suspensivo ao agravo e você se utilizava do mandado de segurança. Exato. Essa construção vinha desde 73, com aquele famoso parecer do professor Galeno Lacerda. E quantos agravos realmente tinham ou eram aparelhados com mandado de segurança, né? Quem advogou ativamente nessa época sabe que 10% dos agravos, quando muito, eram aparelhados com mandado de segurança. Veio a lei, veio a 9.139, passou a permitir que no bojo do agravo se pedisse efeito suspensivo e 90% dos agravos da noite por dia passaram a ter um pedido de efeito suspensivo. De onde a gente chega à conclusão também que quando facilita muito, né, muda completamente o cenário. Então eu acho que a intenção do legislador foi essa, mas ele também, na verdade, é o que muita gente tem dito, ele retomou uma fórmula que já não havia dado muito certo no CPC 39, que era a taxatividade das hipóteses de agravo. Então eu vejo essa enumeração, que foi essa a intenção do legislador, volto a dizer, eu não tenho dúvida, mas eu vejo essa enumeração do 1015 de forma muito cética. Até porque também convenhamos, a enumeração do 1015 cria problemas e também não desafoga os tribunais, porque 90% dos agravos vão continuar cabendo, né? Quer dizer, ela cria problema e não desafoga os tribunais estaduais. Aqui no Rio de Janeiro a gente percebe que há uma divisão muito grande. Há quem goste, há quem não goste, mas há muitas incertezas. E eu tenho por hábito dizer, disse isso também na outra oportunidade, no outro programa, que isso o tempo vai dizer se vai funcionar ou se não vai funcionar, né? Agora, uma questão que também vou me permitir, acho que essa quebra da formalidade é muito bom para todos nós, né? Chamá-lo de você, sempre respeitando a sua autoridade enquanto professor, no sentido de que o agravo, mesmo que não seja dotado do efeito suspensivo, na prática, os julgadores, isso a gente fala em razão da experiência de muitos anos no tribunal, e os advogados também, né? Na prática, a gente vê que os juízes, eles acabam mesmo, repito, não sendo dotados de efeito suspensivo, não tendo sido concedido o efeito suspensivo, seja qualquer das hipóteses, os juízes acabam por se retrair um pouco na hora de dar a decisão final, porque está em tramitação um agravo de instrumento. Então isso acaba por prejudicar a celeridade, que é um dos pontos vitais do novo Código de Processo Civil. Professor Arruda, eu acho que essa perplexidade me parece predominar na doutrina, mas que, em função disso, tem buscado alternativas dogmáticas para dar uma solução, não só teórica, como prática para esse problema, né? Então, você vê autores interpretando a lista como taxativa, como Alexandre Câmara, Marinoni, mas flexibilizando a interpretação desses dispositivos de modo a permitir uma interpretação por analogia, certo? Eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre essas alternativas interpretativas para que a gente pudesse, na prática, lidar de uma forma mais saudável possível com essa nova realidade, né? Isso é a ordem processual vigente. A gente não tem como fugir dela, embora não goste dela, né? Qual é a sua posição a respeito desse tema? Veja, obviamente há várias hipóteses, né? Mas eu não vejo com muito bons olhos se pensar em interpretar. Eu não sei se seria o caso de interpretação extensiva, né? Por exemplo, defender que o agravo, no caso da competência, caberia no inciso que trata da Convenção de Arbitragem, parece um problema de jurisdição, né? Não um problema de competência.
Mas, por outro lado, o cobertor é curto, né? Você cair também naquele uso desenfreado do mandado de segurança contrato judicial, eu não acho que havia até 1995, eu não acho que seja uma coisa saudável, nem eu acho que os tribunais vão trilhar por esse caminho. Mas a verdade é que a realidade dos tribunais, isso não é um problema novo. Né? Há muitos anos, há décadas, que os tribunais têm lidado com a possibilidade de impetração de mandado de segurança nessas hipóteses. Tanto a lei de mandado de segurança expressamente prevê o cabimento do mandado de segurança contra decisão judicial, contrário ao senso. Então, quer dizer, hoje a gente tem uma jurisprudência que admite o cabimento, mas restringe nas hipóteses de teratologia ou de flagrante abuso de direito. Quer dizer, isso não seria já a solução posta? Quer dizer, a admissão do mandado de segurança em situações excepcionais? Eu posso complementar a pergunta para aproveitar uma única resposta? Eu também não sou simpático ao uso do mandado de segurança, temo pela proliferação do instrumento e me baseio muito na sua definição, ato abusivo ou ilegal praticado por autoridade pública. E eu sempre me pergunto, qual é a abusividade ou a ilegalidade, ao contrário, se está previsto em lei, do uso do mandado de segurança? Qual seria a abusividade ou a ilegalidade a se permitir a utilização do mandado de segurança? Então eu estaria, professor José Roberto, eu faria então um contraponto à sua posição para ouvirmos o professor. Você diz, por exemplo, para pedir efeito suspensivo? Isso é um problema, na verdade, né? Desde aquela época. Desde aquela época. O Valério sempre diz, por que vai... Onde é que está a ilegalidade de não atribuir efeito suspensivo a um recurso que ele não tem? Por isso é que alguns autores já lá atrás defendiam, não, que cabe a mandado de segurança diretamente contra o ato. Exato. Porque esse decorre do texto constitucional. Eu acho que tolher, assim, categoricamente o uso do mandado de segurança não é um bom caminho, né? Até porque ele decorre da Constituição. Então, tolher agora, generalizar, eu acho muito, muito, muito perigoso. Professor, eu gostaria de fazer uma... Desculpe, professor, não. Mas eu não vou conseguir nunca não chamar. Eu também acho que está difícil, Eu sinto muito, eu posso não chamá-lo de senhor aqui, mas de professor vai ser quase impossível. Vou ter que treinar muito. Bom, eu tenho uma visão parecida e um pouco diferente em algumas coisas, como o senhor disse. Eu também acho que não é possível se restringir da forma como o Código tentou restringir as hipóteses de agravo em decisões interlocutórias. Minha impressão é a mesma que a sua, de que houve uma tentativa de resolver um problema prático, um problema grave, que não é um problema pequeno. Isso talvez tenha se baseado na experiência dos juizados especiais, aonde não cabe essa decisão. Mas lá nós temos que ver o seguinte: primeiro, estamos tratando de questões de muito menos complexidade. As soluções são muito mais rápidas. Se alguma coisa tiver que ser anulada por uma sentença, não se perdeu tanto tempo assim, e o interesse jurídico em questão também não é tão complexo como ocorre na jurisdição civil comum. Então, por essa razão, eu acho que a analogia, a gente não pode aplicar, porque a analogia é uma integração. Se o rol é taxativo, a gente não pode integrar. Me parece que seria uma contradição já em termos, se você admite que é taxativo a integração. Mas eu acho que toda norma ela cabe interpretação. E a interpretação ela pode ter um resultado. Ela deve ter um resultado, chegar a um resultado, que pode ser declarativo, puro e simples, que pode ser extensivo e que pode ser restritivo. Então eu acho que, dando-se uma interpretação a alguns incisos ali, nós podemos alongar um pouco mais essa estreiteza que houve, essa garganta que houve. Porque eu acho que a hipótese, por exemplo, me ocorreu aqui, não cabe agravo de instrumento uma decisão, por exemplo, que o juiz defere uma extensão de prazo para complementação, para pagamento de honorários de uma perícia. O juiz defere, perde o prazo para requerer a perícia, ou lá o que seja, e defere uma perícia que já havia havido a preclusão para ser realizada. Realiza-se essa perícia, ela tem um resultado a favor desta parte que tinha perdido a oportunidade da prova, a sentença é a favor dela, lá na frente se anula porque realmente essa prova pericial não
poderia ter sido feita. Volta-se a discutir aquele caso, mas já há uma realidade. Qual é o juiz que vai ignorar? Qual é a parte que não vai explorar esse resultado dessa perícia e dar uma sentença que vai ser diametralmente oposta àquela que seria dada se a perícia não tiver, que não poderia ter sido realizada, foi realizada. Então eu vejo essas questões, o que é mais importante, aí é que está, o que deve prevalecer numa hipótese dessa? Porque lacunas sempre existirão. E a interpretação existe para solucionar isso. O que deve prevalecer? A modificação total de uma decisão? O que vamos fazer com um caso desse? O juiz vai conseguir ignorar? Será que vão conseguir ignorar aquela realidade? Sei, eu acho que isso gera questões muito complicadas. É muito apego ao formalismo, né? É muito apego ao formalismo. Uma prova feita e acabada é muito apego ao formalismo. Mas será que nesse caso caberia agravo do instrumento? Pois é. Não, pelo rol não. Pelo rol não. E qual seria a solução? Para esses casos similares em que você vê de forma manifesta um prejuízo à parte, um prejuízo irremediável. Quer dizer, você teria a alternativa do mandado de segurança, ou como alguns têm interpretado também, doutrinadores, no sentido de que você poderia usar o agravo de instrumento nessas hipóteses, como um poder implícito dado aos tribunais de corrigirem esse tipo de irregularidade. O que o professor Arruda Alvim pensa? Eu tenho a impressão, Roberto, que a coisa vai tender por uma interpretação extensiva. Não descartado o uso de mandado de segurança em hipóteses extremas. É o que eu acho. Eu acho muito difícil pensar cartesianamente com um raciocínio científico para tentar corrigir um problema que, na verdade, é derivado de uma solução que tentou ser implementada pelo legislador com critérios não científicos, né? O legislador tentou resolver um problema tópico, grave, pontual, que vem se avolumando há 20 anos. Né? O legislador não foi informado por critérios científicos, pelo contrário, se ele tivesse voltado um pouco e pensado, ele veria que a taxatividade do agravo em épocas muito menos conturbadas e de uma litigiosidade muito menos exacerbada já não tinha dado certo, né? Ainda mais agora, né? Pois é, quanto mais agora. Então, na verdade, a gente não vai conseguir chegar a uma solução ou uma equação para esse problema partindo de um raciocínio técnico, ortodoxo, científico. A gente tem que temperar, né? Tem determinadas hipóteses em que eu acho que a tendência tem que ser de admitir um agravo de instrumento, né? Uma das que nós conversávamos informalmente antes de entrar, talvez seja o problema da incompetência, né? E em situações dramáticas e graves, eu acho que não é de ser descartado o mandado de segurança, até porque ele decorre do texto constitucional. Até porque tudo, me permita dizer, tudo se resolve pelo 489, né? Uma boa fundamentação, uma fundamentação com argumentos sólidos, eu acho que abre o espaço para se permitir, no caso concreto, que se admita um instrumento ou outro, né? Por exemplo, parte da doutrina sustenta, e eu vejo com bons olhos esse argumento, de que uma prejudicial externa, por exemplo, caso a acolhida suspendendo o curso daquele processo, poderia trazer um prejuízo inquestionável à parte que precisa daquele andamento. E se não for o caso, a aplicação do artigo 314, que trata das tutelas provisórias, você não teria solução. Então eu acho que é um exemplo, seguindo a sua linha de raciocínio, com a qual eu concordo, seria um exemplo para, através de uma fundamentação muito bem dada, permitir uma interpretação extensiva ou, num caso extremado, mandado de segurança. Em outras palavras, o que eu pretendo falar, minha opinião? Tanto a extensão ou a interpretação extensiva do agravo, como o uso do mandado de segurança, só em casos excepcionalíssimos, mas com uma fundamentação que a justifique, porque senão o que vai acontecer é a banalização desses instrumentos. O que vai acontecer é realmente um número enorme desses recursos, ou agravo, ou a ação de mandado de segurança, um número absolutamente extraordinário, e vai contrariar aquilo que o legislador quis, que era exatamente reduzir, e com isso reduzir a litigiosidade, e com isso conferir celeridade e também
Por isso, a efetividade da prestação jurisdicional. Senão, o que nós vamos fazer? Entregar aquele que é titular de um bom direito no bem da vida já obsoleto. Eu não sei se o senhor concorda. Eu tenho uma preocupação em relação a essa interpretação extensiva que tem sido defendida por vários doutrinadores. Porque como é que é o sistema? O sistema é fechado. Ou cabe agravo de imediato, nas hipóteses do 1015, ou não cabe, e essa decisão não preclui, que é como prevê o parágrafo do 1009. Certo? Se você flexibiliza, se você dá aso a uma interpretação analógica, você torna o 1015 uma cláusula aberta, o que é incompatível, no meu modo de ver, com essa regra do parágrafo 1º do 1009, porque como você vai saber se a questão está preclusa ou não? Tá? Vai depender de uma interpretação. Então, isso vai gerar no advogado a preocupação, e o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que agravar, para que ele agravando a questão já seja apreciada pelo tribunal. Se o tribunal entender que a questão não é hipótese de agravo, ele fica tranquilo, porque não há preclusão. Tá? Se o tribunal não entender que não, ele salvou o recurso dele. O recurso dele é cabível. Quer dizer, eu acho que essa interpretação analógica, ela cria uma insegurança que fere de morte todo esse novo sistema. A alternativa a isso, me parece, é entender pela taxatividade, com rigor, e admitir recursos alternativos, como, por exemplo, o mandado de segurança, nessas hipóteses em que há prejuízo manifesto. Alguns doutrinadores lembram que esse modelo é inspirado, esse que foi adotado pelo novo Código de Processo Civil, no modelo alemão e austríaco. Só que o modelo alemão e austríaco, eles preveem, além das hipóteses tratativas, o cabimento desse recurso quando houver prejuízo, que é o sistema anterior que foi revogado. Que só caberia no sistema anterior o agravo quando houvesse prejuízo, senão era retido. Tá? O legislador quis acabar com o agravo retido. Para acabar com o agravo retido, ele encontrou essa solução de eliminar o efeito preclusivo das decisões. Tá? Mas ao fazer isso, ele criou um novo problema, porque ele ficou com o ônus de definir todas as hipóteses possíveis e imagináveis em que haveria prejuízo, que é esse rol taxativo hoje. Só que isso é humanamente impossível, isso me parece um consenso. Então, a alternativa que se pode colocar, no meu modo de ver, não seria você flexibilizar a interpretação do 1015, mas sim você permitir o mandado de segurança, porque o mandado de segurança já está previsto em lei. A verdade é o seguinte, na minha opinião, o legislador ele fechou uma janela, mas deixou a porta aberta, porque o mandado de segurança tem previsão legal e está vigente. Ninguém pode negar isso, que cabe mandado de segurança com decisão judicial. E vou mais além. Na minha opinião, eu vejo até como possível entender como cabível o agravo desse instrumento nas hipóteses em que o mandado de segurança é cabível, pelo princípio da fungibilidade. Tá? Essa é uma interpretação que talvez harmonize o sistema, não só com relação ao pragmatismo, à efetividade, como também em relação ao seu plano dogmático, teórico. Porque aí o sistema fecha. Porque se não cabe agravo, mas você aceita o agravo pelo princípio da fungibilidade, na verdade não há preclusão. Tá? Se esse mandado de segurança não for conhecido, a matéria vai ser inquestionavelmente reapreciada mais adiante, na época da apelação. Eu não sei o que o professor Avolin pensa e os colegas amigos aqui pensam. Me permite, pedindo permissão ao professor, não, me desculpe, mas é professor. Mas pedindo permissão ao professor, também eu só faço, já tínhamos debatido essa questão anteriormente, né? O problema é que a própria lei do mandado de segurança, a professora Márcia também já tinha levantado a mesma preocupação, ela expõe claramente que não cabe nenhuma espécie de... Não cabe o mandado de segurança quando há recurso. E o recurso ele não deixou de existir, ele só está diferido. Isso é um problema, né? Então tem recurso, não teria mandado de segurança, pelo menos pela literalidade da lei, da 12.016, salvo engano, é o artigo 5º. Exatamente. Agora, por outro lado, também debatemos isso, essa questão da aplicação através da fungibilidade, usar o mandado de segurança como se fosse um agravo de instrumento. Eu acho que eu pessoalmente, eu fico preocupado, e eu ouvi isso pela primeira vez hoje,
eu fico muito preocupado com essa criação, porque dá margem a aberturas de janelas e portas, coisa que daqui a pouco não tem nem mais parede, a casa caiu de qualquer forma e todos vão ter todo tipo de acesso, não que não queiramos que tenham, mas tem que ter na forma da lei, para se evitar que haja uma litigiosidade desenfreada. O que o professor Arruda Alvim pensa sobre essa questão? Eu vou pedir permissão, professor Zé Roberto, que a resposta seja feita tão logo façamos um intervalo. Tá bom? Perfeito. Então vamos dar um intervalo pequeno e o professor inicia o segundo bloco respondendo a sua indagação. Tá ok? Combinado.